Olha só, hoje a gente vai desvendar os segredos que, literalmente, movem o nosso mundo. Sabe, das coisinhas mais simples da cozinha até as maiores obras da engenharia, tudo, mas tudo mesmo, funciona com base em umas ideias geniais e surpreendentemente simples. Bora mergulhar nisso. Para a gente começar, vou lançar uma pergunta aqui. O que é um cortador de pizza? Essa coisa do dia a dia tem a ver com uma biga de 5.000 anos atrás. Parece nada a ver, né? Mas a resposta pode surpreender. Então a conexão entre eles não é o material, não é uma cultura, é uma ideia, um conceito da física, na verdade. Mas olha, uma ideia mas tão poderosa, que permitiu que a gente construísse civilizações inteiras. E hoje, essa mesma ideia ajuda a gente a fazer tarefas do dia a dia sem nem pensar direito. E essa nossa exploração começa num lugar que todo mundo conhece bem, em casa. A gente vai descobrir que essa genialidade toda está escondida bem ali, nos objetos que a gente usa todo dia, sabe? Muitas vezes largados naquela famosa gaveta de bagunça. Pois é, o nome oficial para essa ideia toda é máquina simples. E a definição é, simples também. É qualquer coisa que altera a direção ou a força que a gente faz. Basicamente, ajuda a gente a fazer um trabalho com menos esforço. E um ponto-chave aqui, elas não criam energia do nada não, elas só otimizam a nossa. É pura inteligência. Para entender isso, pensa assim, qualquer tarefa física se resume a uma briga entre duas forças. De um lado está a potência, que é o esforço que a gente faz, do outro a resistência, que é a força que a gente precisa vencer, né? Pode ser o peso de alguma coisa, a tampa de um pote que não abre. E a grande sacada de uma máquina simples é justamente manipular essa relação, para a gente sair ganhando. E aqui está o número mágico. VM maior que 1. VM significa vantagem mecânica. E quando esse número é maior que 1, pronto, a mágica aconteceu. Quer dizer que a máquina está multiplicando a força que foi colocada nela. É o momento em que se faz menos esforço para conseguir um resultado muito maior. É a essência pura de trabalhar de forma mais inteligente e não mais difícil. Beleza, agora a gente vai ver como esses conceitos tão simples se transformaram em 3 verdadeiros superpoderes que literalmente construíram o mundo antigo. São eles, a alavanca, o plano inclinado e a roda. Vamos começar com o primeiro superpoder, a alavanca. A definição é de uma simplicidade genial, né? Uma barra, um ponto de apoio e só. Com isso, Arquimedes já dizia, dá para mover o mundo. E para isso não parecer papo de livro de física, é só olhar em volta. Tesoura, alicate, abridor de garrafa, tudo isso são alavancas em ação. Todas elas multiplicando a força da nossa mão de jeitos diferentes. E aí que a coisa fica incrível. Porque essa mesma ideia, o mesmo princípio que abre uma garrafa, foi o que permitiu que os egípcios levantassem aqueles blocos gigantescos de pedra para construir as pirâmides. A física é a mesmíssima. O que muda é só escala. Ok, segundo superpoder, o plano inclinado. A ideia aqui é uma troca, uma negociação muito esperta com a física. Para levantar uma coisa pesada, em vez de subir na vertical, que é super difícil, percorre-se um caminho mais longo numa rampa. O resultado? Faz-se bem menos força. E essa forma simples do plano inclinado evolui para ferramentas superpoderosas. Pensa na cunha, que é como um machado. São 2 planos inclinados juntos que concentram toda a força para dividir as coisas. E o parafuso, então? Genial! É só um plano inclinado enrolado num cilindro. Ele transforma um simples giro num movimento linear super forte, capaz de levantar um carro ou até de puxar água, como fazia o famoso parafuso de Arquímedes. E por último, mas talvez o mais importante de todos, o terceiro superpoder, a roda e o eixo. Olha, é até difícil colocar em palavras o tamanho do impacto disso. Essa invenção não só diminuiu o atrito, ela simplesmente revolucionou tudo. Transporte, comércio, até a guerra. Foi o que permitiu que as civilizações crescessem e se espalhassem pelo mundo. Mas a genialidade humana não parou por aí, né? O grande pulo do gato foi começar a combinar essas ideias simples para criar sistemas muito mais poderosos e complexos. A polia, ou roldana, como a gente chama, é um exemplo perfeito. O que ela é? Basicamente uma roda com um caminho para a corda passar. A função mais simples dela é só mudar a direção da força. Pensa bem, em vez de puxar uma coisa para cima, que é um saco, pode-se puxar para baixo usando o peso do próprio corpo para ajudar. Bem mais fácil, né? Só que a verdadeira mágica acontece quando a gente começa a combinar as polias. Uma polia sozinha, fixa lá em cima, não multiplica a força. Mas, se a gente adiciona uma segunda polia, uma polia móvel, presa no objeto que queremos levantar,
Pronto, o esforço já cai pela metade. E se a gente cria um sistema com várias delas? Aí, de repente, dá para levantar coisas pesadíssimas com quase nada de força. É assim que guindastes e elevadores funcionam. Olha só que exemplo incrível, o trabuco, aquela arma de cerco medieval. Parece uma coisa super complexa, né? Mas na real, é um sistema brilhante feito de máquinas simples. Ele tem um braço de alavanca gigante que gira num eixo. Esse sistema transforma a energia de um contrapeso pesado num arremesso que era devastador. É pura física em ação construída com peças super básicas. Certo, agora vamos trazer tudo isso para os dias de hoje. Porque entender esses princípios antigos não é só uma curiosidade histórica, não. É o primeiro passo para a gente conseguir resolver problemas atuais e desenvolver uma mentalidade de inventor. Vamos pensar num problema clássico. Abrir um pote de conserva com a tampa emperrada. Qual é a resistência aqui? É o atrito, a força que está segurando a tampa. A solução? Vamos usar o princípio da roda e eixo. Imagina um aparelho que prende na tampa, que seria o nosso eixo, e tem uma alavanca comprida, que seria a nossa roda. Quando se faz força na ponta dessa alavanca, a força de giro, o torque, é multiplicada de um jeito absurdo, e a tampa abre fácil. Pronto, acabamos de inventar uma solução para um problema usando um conhecimento de milhares de anos. E essa talvez seja a grande lição de tudo isso. Sabe, um smartphone, um carro, até uma estação espacial. Toda tecnologia, por mais complexa que pareça, lá no fundo é construída em cima de camadas e mais camadas dessas ideias, que são elegantemente simples. Entender isso muda o jeito como a gente enxerga as coisas. Dá pra gente uma mentalidade de inventor. Ensina que, muitas vezes, as melhores soluções para os problemas mais cabeludos são as mais básicas, e que o kit de ferramentas para começar a inventar não está trancado num laboratório de ponta. Está na nossa capacidade de olhar para o mundo e enxergar uma alavanca, uma polia, um plano inclinado em tudo. Então, vamos terminar com uma provocação. Agora que esses princípios fundamentais foram revelados, é como se o código tivesse sido decifrado. A pergunta que fica no ar é, olhando para os desafios que a gente tem por aí, desde as pequenas frustrações do dia a dia até os grandes problemas do mundo, o que vai ser construído com esse conhecimento? A próxima grande invenção pode muito bem começar com a mais simples de todas as ideias.